Um homem vivia sua vida tranquilamente. Amava sua esposa, sua filha, até que um mal se espalhou pela terra. Ele não pôde as proteger. Sozinho, cercado pelo silêncio das ruas, e quando chegava em casa era tomado por suas próprias memórias, Robert Neville sabia que os dias não seriam mais os mesmos. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Pixels e Páginas. Hoje, nos 7 minutos entre páginas, eu vou trazer para vocês a minha última leitura, Eu Sou a Lenda. Para começar, eu vou falar um pouquinho do livro, quando ele foi escrito, desta minha edição. Para você que não viu, eu fiz também o Reels, só dando assim uma pitadinha de suspense para você entender um pouquinho ou dar aquela vontade de ler o livro. Vou entrar em spoilers, aviso para vocês, e depois eu vou falar das adaptações que esse livro teve para o cinema. Eu não sabia, mas teve 3, eu só sabia de uma. Essa minha edição é da editora Aleph, bem bonitona. Comprei ela na promoção da Martins Fontes. Essa edição aqui é de setembro de 2015, só que a história foi escrita em 1954. Olhando mais detalhes aqui, né, da história, né, quando a gente olha aqui na ficha do livro, a gente tem escrito que é uma literatura americana, ficção científica. Essa minha edição eu achei muito linda, tanto a questão da capa quanto os detalhes. Eu vou tentar deixar aqui dando um zoom para vocês. Eu achei maravilhosa. E aí até quando você abre assim, tem alguns easter eggs. Prefácio escrito pelo Stephen King, só pelo Stephen King, e é dividido em 4 partes, e as partes são nomeadas por datas. No caso, janeiro de 76, março de 76, junho de 78, janeiro de 79. Aí depois a gente tem uma crítica biocultural sobre o livro e uma conversa que teve com o autor antes do lançamento da 3ª adaptação para o cinema. Aí tem alguns pontos aqui que eu também vou trazer das respostas que ele deu para algumas perguntas aqui. Para você que não conhece, Eu Sou a Lenda e tem uma ideia, né, por conta da adaptação que a gente teve no cinema lá em 2000 e pouco. Eu também tive uma percepção assim que eu vi o filme, então eu achava que eu não precisava ler. Eu entendi de uma pessoa que ela sobrevivia a uma mudança drástica da sociedade em que os humanos estavam virando vampiros. Eu meio que pensava que já vi o filme e não precisava ler. Só que o livro é muito mais, a história é narrada em 3ª pessoa, não conta detalhadamente como aconteceu, como começou. Apenas quando você começa o livro, ele fala que é um dia nublado, o Neville nunca sabe quando eles vão aparecer. E você sempre fica questionando, quem são eles, né? Quem são eles? E aí quando ele vai fazer o seu jantar, por volta de umas 6:30 da tarde, ele começa a ouvi-los. Eles jogam pedras na sua casa, eles gritam o seu nome e ele se sente tentado algumas vezes a sair. Inclusive, algumas vezes ele sai. É detalhado os sentimentos do Neville em relação a isso, as lembranças de como foi perder a esposa, perder a filha, para detalhar um pouquinho mais a história para vocês. Quando eu comecei a ler, se eu não tivesse a ideia de que seriam vampiros, eu ia imaginar que o Robert, sei lá, tinha brigado com os vizinhos, porque o Richard, ele cria esse ambiente até que o próprio Robert fala que quem estava ali perturbando ele eram vampiros. O Robert, além das tarefas rotineiras que ele tem com a casa, com o preparo da sua comida, com ele mesmo, ele vai fazer algo, né? Ele vai procurar os vampiros durante o dia, já que durante o dia eles são completamente vulneráveis e estão dormindo. Ele detalha algumas cenas, não muito assim ao ponto que você fica, mas ele detalha na questão dele trazer na memória, né, o que aconteceu, o que passou, o que ele já fez. Nesse meio tempo, o Robert, ele decide que ele vai entender mais o que aconteceu, o que levou aos vampiros, né, a origem dos vampiros, e isso tem também na questão do filme. Isso tem essa parte, mas é que ele já tinha o próprio laboratório, então você vê, né, é descrito no livro, o Robert criando o laboratório, indo atrás de um microscópio, tendo algumas frustrações, aprendendo a operar, lendo livros de medicina para entender como que funciona. Ele consegue coletar uma amostra e avalia essa amostra, então a partir dali ele sabe o que tem para que o vampiro seja um vampiro. Ele fica ali um tempo, a gente vê ali 2 anos, começa em 76
e a gente termina em 79, tem essa lacuna de tempo desses 2, 3 anos em que ele fica só, em que ele é solitário, é ele e ele ali naquela cidade silenciosa, até porque os outros habitantes só saem à noite e não dá para ele conviver com eles. Cada vez mais você vê que ele começa a história trazendo o problema que ele passou, na verdade o problema que ele está passando, né, o que ele está vivendo na sua rotina atual. Ele não cuida de si e ele percebe ao longo da história que ele precisa mudar isso. Ele se exercita, ele dá uma acalmada. Durante um passeio que ele está fazendo, né, ele está num campo aberto, ele vê uma mulher caminhando sobre o sol e ele pensa assim, meu Deus, se ela tá caminhando no sol, ela não tá com vampiros. Logo, se ela não tá com vampiros, eu posso conversar com ela. E ele tenta correr atrás dela pra falar, ela se assusta, então depois ele percebe que ele também não tá cuidando da aparência dele. Essa mulher, ela é a Ruth, ele leva a Ruth pra casa, ele faz algo assim com ela de colocar um prato de alho amassado na frente dela, porque tem essa questão do alho, né? E aí ela meio que passa mal e ele meio que começa a duvidar dela, achando que ela está com vampiros. Ela fala, não, eu tava muito tempo andando só, eles pegaram meu marido também, meus filhos. E aí ele começa a desconfiar dela e ao mesmo tempo desconfiar de si, porque ele ficou muito tempo sem contato com outras pessoas. Só que eu desconfiei dela desde o princípio, né? Eu achei muito estranho. Mas enfim, logo no meio da noite ela quer ir embora. Ele não entende muito o porquê, fala que é perigoso, que eles ainda estão lá fora. O Neville, né, ele tenta convencer a Ruth de fazer o teste pra ver se ela tem o vampiros. Então ele fala assim, não, eu consigo ver se tem, a gente tenta isolar, eu vou cuidar de você, você não vai ficar desse jeito, porque ele quer ter uma companhia, você percebe isso nele. Então ele acaba descobrindo que ela tem, então nesse meio tempo ela foge e ela deixa lá uma carta para ele falando que ela estava ali só para observá-lo, para dar informações sobre ele. E nessa questão de passar informações, você percebe que eles evoluíram como sociedade. O Vampiris evoluiu, ainda tinha uns que iam na casa do Robert e tacavam pedras, gritavam, não tinham interação como esses outros tinham. A Ruth, ela fala pro Robert ir embora porque eles querem pegar o Robert, porque o Robert, ele acabou fazendo coisas ali com pessoas que pertenciam a essa nova sociedade e ele não vai embora. Ele é capturado por ele e aí tem a frase dele do pensamento que ele é a lenda e aí é o título do livro. Eu só conhecia a obra de 2007, mas antes da obra de 2007 nós tivemos duas outras, uma em 69 que leva o nome de Eu Sou a Lenda, The Last Man on the Earth. O de 1971 é The Omega Man. Então o de 69 com Vincent Price e de 71 com Clayton Huston. Eu vou ler das duas perguntas que fizeram para o autor. A primeira, que eu vou ler aqui, é a questão do que ele acha das versões anteriores da adaptação do livro para o cinema. Ali comenta que o filme com Vincent Price é o mais próximo ao enredo do livro, mas ele não aprecia muito. Escrevi uma boa quantidade de roteiros para o Vincent e ele foi maravilhoso com todos eles, mas acredito que sua escalação para Eu Sou a Lenda tenha sido um equívoco e o filme foi todo feito na Itália. Não é tão ruim quanto eu lembrava, revi o filme recentemente, mas ele certamente não capturou muito bem o livro. Não gostei do filme com Heston. Ele é tão distante do livro, mas não chegou a me incomodar. E aí perguntaram para ele se ele gosta, né, da atuação do Will Smith como Robert Neville em 2007 no Eu Sou a Lenda. Foi a adaptação que eu vi. Ele responde que eu gosto muito, sempre apreciei suas atuações, recebi um livro com as artes do filme e vi fotografias, o Will Smith como Neville. E ele realmente parece ter mergulhado no papel. Então, assim, tem outras perguntas aqui. Se vocês quiserem, eu faço um livro. Se vocês quiserem, eu faço vídeo detalhando aqui mais sobre essa minha edição e contando pra vocês um pouquinho tanto do prefácio escrito por Stephen King, quanto dessas perguntas e respostas do autor. Infelizmente, eu não posso ficar mais com vocês hoje, porque esse foi o 7 minutos entre páginas. Se você gostou, comente, curte, compartilha, coloque aqui o que vocês querem ver e a gente se vê no próximo livro. Beijos e até!